Olá, pessoal! Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Espero que estejam bem. Nós estamos aqui agora no nosso segundo vídeo nesse canal. Olha só que constância maravilhosa. Segunda tentativa de chegar até vocês por meio da internet, por meio do YouTube, tentando levar algum conteúdo de qualidade. E aí, agora a gente tem uma qualidade um pouco melhor? Qualidade, a gente também tá pensando em qualidade pra vocês, tanto na imagem. Agora tomamos vergonha na cara pra gravar com a câmera. É que vocês não estão vendo o que tá atrás da câmera, assim, tem uma gambiarra tão grande, gente, pra essa luz pegar aqui. Então, assim, youtubers iniciante, segura na mão de Deus e vai, porque se aquilo ali caiu, acabou luz, acabou o cenário, não temos verba pra comprar mais. Não temos. Vamos dando progressividade a esse canal, então, pra termos verba. É isso aí, é na base da fé e no quanto Deus vai nos permitindo tá aqui e fazer isso que a gente tá tentando fazer como um hobby. Agora com esse som maravilhoso, graças a Deus, né? Que esperamos que esteja maravilhoso. Veremos na edição depois. O outro vídeo lá, quando chegava pra apresentar aqui, aí tava todo aquele... É que, tipo assim, o som era do microfone que tava no sofá, então quando a gente sentava, se mexia, o barulho do sofá causava interrupções no som. Pois é, mas agora não tá mais assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o que falaremos hoje? Sobre mudanças. Se você clicou no vídeo, o título já te deu toda a imagem do que vai ser esse vídeo. Mas nós estamos em um período de mudança, né, meu amor? Sim, mesmo que já faz 10 meses, quase 10 meses, né? Algumas semanas pra ser 10 meses. Mas é um período de mudança. É um período de mudança. Então são recém-casados, 10 meses de casado, na minha opinião, ainda é pouco. Você veio de Gravataí para Porto Alegre, então toda aquela questão de se acostumar com a nova igreja, com o ritmo de uma cidade Sim. grande. Não é só a mudança da cidade, mas é a mudança também da igreja, do estilo de vida, da rotina. De sair do interior pra cidade grande. Gravataí não é interior. Eu nasci em Palmeira das Missões, que também é bem interior. Acertei, gente. Esses dias eu errei o lugar que tinha nascido. Tanto tempo morando na cidade grande, eu acho que meio que estou acostumado a essa questão da mudança Sim. de localização de cidade. Mas ainda assim... Se adaptando sempre, né? Exato, mas ainda assim é difícil se adaptar. Eu morava, na verdade, em Porto Alegre até os meus 13 anos. Mas é diferente, porque aqui é bem no centro, né, que a gente tá. Constante fluxo de carros, de pessoas, de barulho principalmente. Todo esse aspecto demora pra se acostumar. Sim, a mudança tem o período de adaptação, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre mudanças boas e mudanças ruins. É muito tranquilo quando a gente vai falar sobre algo que a gente está vivendo. Então, por estarmos vivendo esse período de mudança, a gente decidiu falar sobre isso. Por quê? Porque na sua vida, meu querido amigo que está nos vendo, nos escutando, talvez, você está passando por um período de mudança sempre. Às vezes você troca de emprego, você troca de cidade, você troca de relacionamento, você troca de igreja, você troca de tudo que é possível. Mudanças acontecem de todas as formas, né? Sim, mudanças drásticas, tipo, do frio pro quente. Mudanças sutis que a gente às vezes tá percebendo, mas tá acontecendo no silêncio. Alguma coisa tá acontecendo. No silêncio de Deus, alguma mudança tá acontecendo. E às vezes a gente só vai perceber depois. Tem mudanças graduais e mudanças que ocorrem abruptamente. Porque, por exemplo, Deus pode estar mudando você no silêncio. Qual o grande problema nosso, assim, como pessoas? É que a gente sempre tá viajando no automático. Você trabalha, estuda, tem família, trabalha, estuda, tem família, vai pra igreja. Todas essas rotinas fazem parte do dia a dia, que são praticamente... De novo. Isso, de novo, são iguais, praticamente. A gente não tira o tempo pra refletir e analisar como nós estamos vivendo a nossa vida e como nós estamos agindo dentro da nossa vida. Tá encaminhando. Tipo, a mudança drástica que eu tive foi o casamento, que surgiu... num ano que eu não esperava. Tipo, a proposta do casamento, eu não tava esperando ser pedido em casamento aquele ano, porque no início do ano eu não tinha nem pretendente. Loucura. E aí terminei o ano noiva. Mudança boa ou mudança ruim? Mudança boa. Mas toda uma mudança interna foi acontecendo antes, e eu percebo como foi importante a mudança interna. No ano anterior que eu não vi. Até chegar o momento da mudança drástica eu perceber, uau, como eu mudei. Isso pode ser de uma forma silenciosa, como também não. Então, por exemplo, você pode não perceber, mas como você pode estar percebendo isso acontecendo. Qual é o grande problema? É não saber reagir a essas mudanças quando você percebe elas. E aqui vai um exemplo prático. Por exemplo, se você está tendo uma mudança no seu comportamento, você era uma pessoa calma, só que agora você está se tornando uma pessoa muito irritada. Por N fatores, por pressão no trabalho, por problemas financeiros. Uma mudança ruim. Uma mudança ruim, exato.
E você não sabe como reagir a isso. E você está impactando as pessoas da sua volta. Então você está sendo grosso com a sua família, você não está sendo um bom amigo. Como que eu lido com isso? Essa é a grande questão. O principal ponto é pisar no freio. É desacelerar a vida. E isso parece tão difícil na nossa realidade hoje em dia, mas ao mesmo tempo é tão importante. Além das mudanças exteriores também que ocorrem, né? Mudanças ruins que ocorrem internamente. Às vezes a gente perde uma virtude, substitui por algum pecado, muitas vezes. E mudanças ruins na área externa também. A perda de um ente querido, muitas vezes desestabiliza toda uma casa. Uma doença triste que chega, alguma notícia ruim, assim também exteriormente. Mas também tem Tem coisas boas. Por exemplo, se vamos falar sobre mudança, eu vivi uma vida de mudanças a todo instante. Por exemplo, eu sou filho de pastor, e por ser filho de pastor, eu vivia me mudando de casa em casa, um ano sim, um ano não. Até os 12 anos da minha vida, eu não fiquei mais de um ano e meio em uma cidade. Fazia amigos na escola, logo se mudava, tinha que fazer novos amigos. Não dava pra criar raízes no lugar, né? Exato, não criava raízes nada, eu não me sentia que eu pertencia a algum lugar. Até que a gente ficou muitos anos na Serra Gaúcha, e ali eu criei amigos, ali todo um laço e um vínculo com aquela cidade. Quando tudo parecia indo bem, eu fiz 18 anos e aí veio outra mudança, porque começou a faculdade. E aí eu me mudo pra Porto Alegre. Parece que tava tudo certo e vem mais uma mudança. E isso continuou acontecendo. Depois de anos, vem o casamento novamente. Muda a vida. Pra isso impactar a sua vida mental, é muito fácil. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente está vivendo sobre mudanças para não sucumbirmos diante da pressão, para não sucumbirmos diante de momentos difíceis que, gente, um conselho muito importante, são passageiros. São passageiros. Todas as mudanças, mesmo que não pareça. Mesmo que não pareça, exato. Na hora, pode parecer algo terrível. Você usou o exemplo do luto, você sabe muito bem. Sim. Por ter perdido seu pai. No momento, ele é indescritível, a dor. Uma mudança que tu tem que se adaptar, tu não tem escolha, mas passa, a dor do choque passa da mudança ruim que ocorre. O dia a dia não se torna mais fácil, mas você se adapta àquilo, né? Sim. Essa é uma grande dica para quem está passando por mudança. Se adapte à sua nova realidade. Se é possível você mudar, né? Se está nas suas mãos, então haja. Mate o seu pecado. A Bíblia fala pra gente sobre não apenas falar, mas agir também, né? Sim, por isso que Jesus está tão interessado não somente em mudar a mudança nos nossos hábitos, a mudar a nossa maneira de pensar, né? A Bíblia fala de uma mudança de mentalidade, uma mudança de mente para a gente pensar como Cristo, e isso, essa mudança interior, resulta na mudança exterior. É tão famosa a metanoia, né? Que a gente coloca em exato. eventos. Tem até uma série que eu tinha camisetas. feito aqui sobre metanoia. Inclusive, E é justamente essa questão. Acessa o vídeo e dá uma olhadinha nas metanoias. No momento que a nossa maneira de pensar é mudada, é natural que as coisas que a gente começa a fazer mudem também. Os hábitos que a gente tinha antes já não temos mais, porque agora a gente pensa de um jeito. Aqueles hábitos já não cabem mais para a versão que tu é hoje. E falando, assim, de cara a cara, eu sei que você que tá me ouvindo, você tem hábitos ruins. Todos nós temos hábitos ruins. Então tá na hora de você mudar eles, assim. Esse é um papo bem sério pra você. E também eu talvez esteja falando pra mim, não vou ser hipócrita. Então se estamos falando sobre mudança, algo a se levar a sério é a autorreflexão. De olhar pra dentro e ver quais são os meus pecados de estimação, quais são os meus erros que eu costumo cometer. E uma parte muito importante da metanoia, não necessariamente usando o significado da palavra original, mas trazendo para a palavra que a gente simplificou como título do vídeo, a mudança geral da nossa vida, é parar de inventar desculpas para situações que nós podemos mudar e situações que nós não podemos mudar, a gente entender que está na mão de Deus. Aqui 2 exemplos bem práticos, tá? O seu pecado e o meu pecado, a gente pode mudar. Cristo, quando ele morreu na cruz por nós não somos mais escravos do pecado. Agora nós temos domínio próprio, esse é um fruto do Espírito. Então, aquilo que você está colhendo por causa das suas más ações, se você é uma pessoa mentirosa, se você é uma pessoa que causa muita ira, se você é uma pessoa profana, sinto muito, mas você tem que cuidar dessa sua parte e, como Paulo nos ensina, você colocar o seu corpo à escravidão, esmurrá-lo, para que você seja encontrado em favor com Cristo. Deixar de lado os maus hábitos em prol de uma mudança boa vale muito a pena. Do outro lado, aquilo que a gente não tem controle, que são as doenças, que são as percas dos familiares, por exemplo, perder o emprego, por exemplo, as enchentes que causaram aqui em 2024
Uhum. Deixaram tantas pessoas sem casas, que são provações, mudanças ruins que você não tem controle. Aí a gente tem um Deus que também tem uma palavra de consolo para nossa vida. E é um Deus que nos cuida. Uhum. Então, naquilo que não temos controle, nós repousamos no Senhor. Aquilo que nós temos controle, então vai exigir um pouquinho de esforço, mas a recompensa é bem melhor porque é um caráter transformado. E isso que tu disse de mudanças que a gente precisa viver, de abandonar hábitos, essa mudança mais interna, no que tá no nosso alcance, não é na força do nosso braço, porque um erro que muitas vezes a gente comete para querer mudar esses hábitos dia após dia, e a gente não se apoia em Deus. Não busca de Deus o suporte para mudar. Então acaba que a gente trata só a superfície de um hábito que precisa ser mudado, a gente trata só a superfície de algo interno que precisa ser deixado para trás, ao invés de tratar a raiz. A raiz é tratada somente em Deus. Então, para uma mudança permanente, para uma mudança duradoura, precisa Cristo na força do nosso braço. A gente não consegue abandonar pecados, a gente não consegue mudar. E esse é um ponto muito importante, é você não terceirizar para Deus também. Porque se entra na sua mente que é Deus que transforma apenas, e aqui eu quero que você preste bastante atenção para não me chamar de herege, se você acha que Deus transforma apenas e você vive a sua vida de pecado, pecando dia após dia, dizendo, eu vou esperar Deus transformar porque um dia eu vou acordar e eu não vou ter mais desejo pelo pecado, culpa, você está sendo burro e também você não está sendo coerente com a palavra de Deus. Porque a palavra diz, se você que nasceu de novo, mas você ainda peca deliberadamente, então já não há mais sacrifício para você. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi justamente para te livrar do pecado que dominava o seu corpo. Se você consegue mudar, parar, você também tem que refletir, olha, eu tenho que me esforçar para ficar longe do pecado. E aí sim, varia de pessoa para pessoa, quais são as suas fraquezas, quais são os seus pecados, e dentro disso você refletir, e aí Deus age. Me lembrou até mesmo aquele versículo que fala que Deus realiza tanto o querer quanto o efetuar. Ou seja, tem a nossa parte de querer mudar. E quem quer, obviamente vai se esforçar por aquilo. Mas a gente tem que saber qual fonte que a gente está buscando mudar. Em meio a tantas mudanças que pode acontecer na sua vida, eu tenho certeza que você está passando por alguma agora. Respira fundo, reflita. O que você pode mudar? Peça força para Deus e mude. Aquilo que você não pode, novamente, peça a Deus para que Ele mude. Coisa que você queira mudar. Não é hábitos, não é uma coisa interna, mas é uma coisa externa. Quero mudar de igreja, quero mudar de emprego, quero me casar com essa pessoa. Faça isso somente se você estiver num relacionamento saudável com Deus e numa intimidade exercida. Porque assim você consegue ouvir mais. Ter o discernimento, coisa que a gente não consegue quando a gente está longe da intimidade com Deus. A gente não consegue discernir a voz do Espírito. A voz do Espírito é discernida somente quando a gente está andando em Espírito. Então, é importante a gente ter esse pensamento de que a gente tem que estar em Espírito para discernir a melhor direção de mudança da nova fase. Então é isso, pessoal. A gente falou um pouquinho sobre mudança. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, comente, compartilhe. Se inscreve no canal também. Muito importante. Que a gente vai ser bem constante por aqui. Vai ter outros vídeos também. Não só vídeos conversando, mas também... novidades estão vindo por aí. Mas verão quando a gente postar. E se quiser alguns spoilers, talvez a gente poste uns... Como é que se chama quando tá por trás das câmeras? Esqueci agora. Mas... também. Mas a gente posta no nosso Instagram, tem o Instagram aqui na descrição também. Tchau, pessoal!